Graça e paz, irmãs, podem se assentar. Graça e paz também para quem está em casa nos assistindo. Hoje é o nosso terceiro encontro a respeito de temperamentos. E antes da gente começar, eu gostaria que o irmão Fábio, por gentileza, passasse um vídeo para nós. É bem rapidinho. Do nosso temperamento. Existe um grupo de pessoas que dá a vida para não entrar numa briga. A gente se faz de besta, a gente finge que não viu, a gente respira fundo e a gente até engole seco, mas não entra na briga. Eu não sei se a gente é pacífico ou se a gente tá só economizando energia. Também não posso dizer que isso é bom porque às vezes as pessoas simplesmente passam por cima da gente. Mas não cutuque muito um de nós, porque chega aquela hora que a gente simplesmente corinha. Existe um grupo de pessoas que dá a vida para não entrar numa briga. A gente se faz de besta, a gente finge que não viu, a gente respira fundo e a gente até engole seco, mas não entra na briga. Eu não sei se a gente é pacífico ou se a gente tá só economizando energia. Também não posso dizer que isso é bom porque às vezes as pessoas simplesmente passam por cima da gente. Mas não cutuque muito um de nós, porque chega aquela hora que a gente simplesmente corinha. Existe um grupo... Esse é o temperamento fleumático que a gente vai conversar hoje. É bem isso, viu? Nós já vimos, então, na primeira semana, temperamento colérico. Depois nós vimos o temperamento sanguíneo. E hoje nós vamos conversar sobre o temperamento fleumático, que eu confesso para vocês que foi um desafio para mim, porque o meu temperamento é uma mistura de colérico com sanguíneo e um pouquinho de melancólico. Eu tenho esse lado melancólico, né? Então, assim, foi realmente um grande desafio falar do fleumático. E eu acredito que muitas de nós hoje vamos nos identificar, né? O que eu queria deixar claro aqui para nós hoje? Que nenhuma pessoa, queria que vocês entendessem isso, se ainda não entenderam, né? Nenhuma pessoa é um padrão único de temperamento. Por exemplo, eu não sou, Sirlei, só sanguínea. Como eu disse, eu tenho uma mescla de colérica, sanguínea e melancólica. A minha porcentagem maior é colérica. A minha porcentagem menor é fleumática, mas eu tenho um conjunto de tudo isso. Ok? Então, nós temos o quê? 4 avós. Então, pensem, 4 avós, e todos esses 4 avós contribuíram de alguma forma através dos genes delas, né, para a formação do meu temperamento. Então, eu tenho os pais dos meus pais, os pais da minha mãe, e esses 4 pessoas que formaram a Sirlei, que têm esse temperamento. Então, o nosso objetivo aqui na igreja, com esse estudo dos temperamentos, é estudar o quê, irmãs? Você, através dos testes que você fez, você conseguiu descobrir, mais ou menos, qual é o seu temperamento, correto? Certo? Então, qual é o objetivo do estudo aqui? É estudar de cada temperamento as forças e as fraquezas desse temperamento. As forças e fraquezas potenciais e apresentar um programa para mim e para você, para quê? Para a gente vencer essas fraquezas através do poder de Deus. Porque nós temos aprendido aqui desde a primeira aula que nós nascemos com o nosso temperamento e nós vamos morrer com o nosso temperamento. Agora, pensa Sirlei, nasceu colérica, que é o que mais predomina. Então, se Deus não tivesse tido a misericórdia de me transformar nesses meus mais de 60 anos de idade, o que teria sido da minha vida? Eu tenho um marido, por exemplo, que é fleumático. Então, você imagina, se eu, temperamento colérico, e ele fleumático, o que teria acontecido se Deus não tivesse feito uma obra na minha vida? Agora, você pode me perguntar, como que Deus pode transformar um temperamento? É aos poucos, é devagar, é com a sua entrega. É você observar quais são as suas fraquezas e dizer, Deus, aqui não está legal, essa área aqui precisa ser mudada. E você e eu estarmos dispostas a permitir que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, porque muitas vezes é difícil. Muitas vezes a gente não vai querer, a gente vai querer bater o pé, porque eu quero assim, eu sou assim, e eu não quero mudar. Então, para que nós tenhamos convivência adequadamente boa com o marido, com amigos, com pais, eu tenho que aprender a esperar em Deus essa transformação, senão nada ocorre.
Então, o nosso estudo, ele deve ser exclusivamente para o quê? Para a minha autoanálise. Não é para eu, Sirlei, descobrir o temperamento da minha amiga e ficar analisando a minha amiga. Não. Ela vai analisar o comportamento dela, o temperamento dela, e eu vou analisar o meu. Então, por que a gente mostra, como eu vou mostrar já, as fraquezas de um temperamento? Para que a gente perceba, opa, eu sou assim mesmo. Então, eu não quero ficar assim, eu vou mudar. Concordam comigo? Então, para quê que é feita essa autoanálise? Para nos tornar mais compreensivas em relação às fraquezas naturais e os defeitos do outro. Então, eu olho, eu sou que temperamento? Sou esse temperamento. O meu marido é o temperamento X. Então, é claro que eu, Sirlei, colérica, e o meu marido, Roberto, fleumático, a gente não pensa igual, a gente não age igual. Então, eu não posso olhar para ele e brigar com ele. Então, o que eu tenho que fazer? Olhar para ele e entender que ele é assim, porque simplesmente Deus fez ele assim. Deus formou ele lá no ventre da mãe dele daquele jeito. Então, eu tenho que ter a humildade de olhar e entender. Meu marido age dessa forma porque ele é desse temperamento. Então, o que eu tenho que fazer para melhorar o meu relacionamento com ele? Onde é que está o nosso erro? Eu quero mudar o outro. E o outro não vai ser mudado por mim. O outro só vai ser mudado por Deus, se Ele quiser. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, o objetivo desse estudo aqui na nossa igreja é para uma autoanálise. Então, vamos lá. Ao senhor fleumático, não faltam amigos. Não faltam amigos porque ele gosta do convívio social. Ele tem um grande senso de humor. Vamos lá. Jamais deixe escapar um sorriso. Ele possui um cérebro organizado, ótima memória e ele é um bom imitador. A gente vai destrinchar isso mais lá na frente. O senhor fleumático ou a senhora fleumática é geralmente simpática e tem bom coração, mas raramente deixa transparecer os seus verdadeiros sentimentos. São indivíduos tão bons que, antes mesmo de se converterem ao Senhor Jesus, eles agem mais como crentes do que os convertidos de outros temperamentos. Você já conheceu pessoas que você fala assim, nossa, ele é tão bonzinho, nossa, parece até um cristão que conhece a palavra de Deus? Por causa do temperamento dele, por causa do jeito dele, por causa da forma que ele fez. Agora, imagine uma pessoa dessa, que está lá fora, que ainda não tem Jesus, quando ela se transforma, como que ela é útil na casa do Senhor. Ok? Então, vamos lá. Eu vou dar alguns exemplos do fleumático, as ocupações e os passatempos dele. Então, presta atenção, vê se você se encaixa em algum deles. Boa dona de casa, boa mãe, contadora mesmo, de trabalhar com cálculos. Ela é boa conselheira, ela é uma professora de primeiro grau. Artes manuais, vai ver se você vai se achando aí. Ela é relutante como líder, mas lá na frente eu vou explicar isso. Ela é uma boa administradora, ela é costureira, ela pode ser, né? Secretária, exímia cozinheira, mas só que ela é espectadora de eventos esportivos. Ela não gosta, mas ela gosta de ver. Bom, isso são as ocupações e os passatempos dela. Agora, nós vamos para as emoções da fleumática. Quais são os pontos positivos da fleumática? Ela é calma, digna de toda confiança, ela tem boa índole, de fácil convivência, ela é uma pessoa alegre e agradável, ela tem bom coração e ela é pacifista. Estão se achando aí? Não? As emoções, agora os pontos negativos. Vamos lá. Falta-lhe autoconfiança. Eu vou explicar esse ponto também mais lá à frente. Ela é pessimista e temerosa, se preocupa demais com as coisas. Raramente dá gargalhadas. Ela é passiva e é indiferente.
Ela tem muito senso de justiça própria. Ela quer fazer a justiça com as próprias mãos. E esses foram os pontos positivos e negativos das emoções do fleumático. Agora, como que é o fleumático em relação ao relacionamento com as outras pessoas? Vamos lá. Ponto positivo. É de agradável convivência. Todo mundo quer ter ela perto dela. Ela tem muitos amigos. Ela tem um senso de humor que é só dela. Ela é conciliadora. Ela é constante e fiel. Diplomata e pacifista. Ela é uma boa ouvinte. É uma amiga fiel. Dá conselho somente quando solicitada. Mas, quando solicitada, é aquela pessoa que é íntegra, de boa índole, que você vai falar para ela e vai ficar com ela. Ela não vai espalhar aquilo que você abriu o coração para ela. Olha que legal, presta atenção se você tem alguma amiga fleumática aí. Agora, quais são os pontos negativos do relacionamento com as outras pessoas? Não gosta de envolver-se com os outros. Ela é egoísta e mesquinha. Ela examina as pessoas com indiferença. Ela não tem muito entusiasmo. Ela é teimosa. Ela é indiferente com relação aos outros. Zomba abertamente daqueles que aborrecem. Não é muito cordial. E tem atitude de superioridade. Olha aí os pontos, se você está se identificando aí, os pontos que o Espírito Santo precisa começar a trabalhar. Tem atitude de superioridade. Agora, as atividades. No que o fleumático gosta de se envolver? Os pontos positivos desse lado dele. Ele trabalha bem, mesmo sob pressão. Lembra lá que nós aprendemos, eu, por exemplo, eu sou colérica. Não me coloque pressão, não sai nada. Eu explodo. Eu não consigo. O fleumático é ao contrário. Ele age, ele consegue dar resultado sob pressão. Olha que interessante o que Deus faz, gente. Olha como que não é lindo da gente aprender isso. Então, assim, ela trabalha muito bem, mesmo sob pressão. Ela é conservadora, eficiente e caprichosa. Ela planeja bem o trabalho antes de executá-lo, e seu trabalho é digno de confiança. Então, você quer ter um trabalho bem feito, bem planejado, e sair no tempo certo que foi estabelecido, combine com o fleumático que vai dar certo. Agora, quais são os pontos negativos dessas atividades? Vamos lá. Espectadora da vida, também dos esportes, lembra? Espectadora da vida. Ela é calma, ela é serena, mas sem envolver-se com os outros. É lenta, preguiçosa, não gosta de liderar. Isso também vou explicar mais tarde. Não tem motivação. Ela precisa ser motivada pelo outro. Vamos, você consegue. Você tem capacidade para isso, menina. Olha aí o talento que você tem. Ai, mas eu não consigo. Eu vou explicar mais isso na frente. E o pior de tudo, além dela não querer ir, ela desencoraja os outros. Não, não vai não. Imagina, você é louca de assumir esse compromisso? Olha só. Ela protege-se demasiadamente contra envolvimento emocional. Ela está fora disso. Bom, isso foi algumas das características. São muitas, irmãs. A gente escolheu as que pudéssemos trazer aqui. Mas tem muitas qualidades, muitos defeitos, muitos pontos positivos e negativos. Agora, vocês têm ideia, na Bíblia, quem é o personagem fleumático ou não? Alguém se arriscaria a dizer? Quem falou, Marta? Marta, Abraão, alguém se arrisca? Quem? Barnabé, nossa, eu não tinha pensado nisso. Eu não sei se Barnabé é e se a Marta é, porque eu não pesquisei, de verdade. Mas Abraão é. E nós vamos conversar um pouquinho sobre o Abraão e explicando alguns pontos que eu acabei falando. Então, Abraão, o fleumático, a hesitação, a indecisão e o medo natural ao fleumático, lembra que eu disse lá atrás que ele é uma pessoa que ele hesita em fazer as coisas, ele é indeciso quando solicitado para fazer algo e ele tem medo, tá? Então, tudo isso natural ao fleumático são vistos no personagem Abraão.
no nosso irmão Abraão. Então, lembra da história? Eu não vou contar porque não dá tempo. Mas a cidade de Ur dos caldeus, de qual Abraão era, ela era uma cidade pervertida. E não era o lugar para um jovem casal que Deus havia, nos planos dele, selecionado para ser o ancestral do seu povo escolhido. Então, Deus olhou e disse, Abraão não posso cumprir o meu propósito na vida de Abraão, permitindo que ele fique em Ur dos caldeus. Por quê? Porque é uma cidade perversa. E ali, Deus olhando e dizendo, ali eu não vou conseguir cumprir o meu propósito na vida dessa família que eu escolhi. Bom, Deus decidiu afastar Abraão daquela terra. Vocês lembram disso? Aí eles saíram, lá em Gênesis 2, 12, 1, diz assim, e Abraão saiu da sua terra e foi para onde o Senhor Deus lhe chamou. Só que Abraão, ele parou aonde, gente? Ele dependia dos pais dele. Que lembra que ele hesitava e ele tinha medo? Então, ele dependia dos pais, dos parentes, que em vez de obedecer inteiramente, de primeira mão, a ordem de Deus, aonde foi que ele parou? Em Harã, com a sua família, onde estava o seu pai. Porque ali ele falou, bom, ali pelo menos eu me sinto protegido. Ok? Abraão só foi começar a obedecer a Deus depois da morte de Terá, seu pai. O Senhor falou novamente para Abraão, Abraão, está na hora de você sair. Mas o que Abraão fez? Pelo medo, pela indecisão, pela hesitação, o que ele fez? Levou o seu sobrinho Ló com ele. Não foi assim que aconteceu? No slide que o irmão Fábio vai colocar, eu queria ler com vocês aqui, ó. Parece muito difícil para o fleumático confiar inteiramente no Senhor. Talvez porque o medo é um dos problemas mais constantes. Porque o fleumático, ele tem capacidade. Deus o constituiu assim. É claro, irmãs, porque a gente nasce com temperamento. Então, assim, se você é chamada para fazer um trabalho, porque Deus te escolheu, porque você tem essa capacidade, é claro que você vai ter que estudar, é claro que você vai ter que se preparar, é claro que você vai ter que estar pronta para aquele chamado que Deus te chamou, correto? Tudo bem até aqui? Só que, por ser fleumático, ele sabe que ele tem a capacidade, ele sabe que, se ele estudar, ele dá conta do recado, como a gente chama, mas tem o medo. Aqui eu queria fazer um parêntese e dizer o seguinte para vocês. Nós temos dois tipos de medo. O medo que é legítimo, aquele medo que eu vejo, estou andando e vejo um animal que me causa uma repúdia, eu vou fugir daquele animal. Então, é um medo que me faz correr. Agora, tem um medo que paralisa. Esse é o perigoso. É o medo que te paralisa, que te faz cativo. E é isso que o diabo quer. Por quê? O que a gente não pode esquecer é o quê? A gente sabedora que nós somos, por exemplo, fleumáticos. Então, eu já sei que eu tenho uma tendência a ter medo. Então, você acha que o diabo, sabedor disso, você acha que ele vai ficar quietinho com você ou comigo? Aonde é que ele vai trabalhar na tua vida? No medo. Então, ele vai fazer de tudo. Então, ele vai começar a falar para você, você não é capaz, você não consegue, os outros são melhores que você. Olha lá, fulano, ciclano, beltrano, eles conseguem, você não vai conseguir. Mas o que nós estamos aprendendo aqui nessa tarde e todos os outros dias que nós estamos aqui? Conhecer o que eu tenho de pontos negativos, para que eu venha trabalhar e dizer, Senhor, embora eu tenha medo, estou nas tuas mãos. Faça de mim aquilo que o Senhor quer fazer. Aí o Senhor entra, aí vai entrando aquilo que a gente chama de moldagem do Espírito Santo. Tudo bem até aqui? Então, o fleumático se torna dinamicamente útil nas mãos do Senhor, somente quando ele aprende a confiar de fato no Senhor. Ele precisa dessa confiança. Mas não é só confiar. Porque às vezes eu digo, eu confio em Deus. Confiar, ok, mas eu descanso? Entende o que eu estou dizendo? Às vezes, irmãs, nós estamos paralisadas, travadas no lugar, porque eu não descansei em Deus, eu não acreditei que Deus pudesse fazer aquilo por mim. Por quê? Por causa de um medo que me paralisou.
Então, em nome de Jesus, se você é essa mulher que você está se identificando hoje, você pode chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu sou essa mulher. Eu tenho esse medo que me paralisa. O Senhor tem um projeto na minha vida, mas eu não consigo dar o primeiro passo. Entende o que eu estou dizendo? Vocês concordam comigo ou estou falando coisas erradas aqui? Entende o que eu estou dizendo? Tá bom? Vamos combinar assim? Então, foram necessários muitos anos para Abrão para confiar no Senhor. Agora, um dos traços mais admiráveis dos fleumáticos é seu amor à paz. Ele preserva a paz. Seu desejo de paz e harmonia é, em geral, maior do que o desejo de possuir bens pessoal. Olha que interessante isso. Ele preserva muito mais a paz de espírito dele do que ter e ter e ter. Ele prefere ser do que ter. Então, essa característica pode ser vista em Abrão, quando seus pastores e os de Ló começaram a brigar. Lembra disso? Eles conviveram um tempo juntos e depois, de novo, começaram a discutir. Então, Tim LaHaye diz o seguinte: se não estivermos dispostos a confiar completamente no Senhor, perdemos as bênçãos que Ele preparou para nós. Ou então, Ele permite, olha que sério isso, que nos venham provações a fim de levar-nos a depender somente dEle, que é o caso de Abraão. Ele trouxe Ló com ele, houve toda aquela discussão, não vou entrar aqui, vocês podem ler em casa, lá em Gênesis 12. Aí o Senhor permitiu que acontecesse aquela desavença entre os pastores, para quê? Para Abraão se distanciar de Ló, para que Deus viesse a fazer aquilo que ele queria fazer na vida de Abraão. Olha que interessante essa frase aqui, a última frase, né? Então, Deus, Ele permite que nos venham provações a fim de nos levar-nos a depender somente dEle. Então, vamos ficar esperta. Tá? A gente tem que ficar esperta e entender aquilo que Deus está querendo falar com a gente. Então, sua atitude, quando pressionado, revela a sua personalidade. Lembra que a gente aprendeu o que é personalidade? O que é a personalidade que nós aprendemos de uma forma muito simples? É o meu rosto que eu mostro para o próximo. Isso é personalidade. Entende? Então, o que Deus quer fazer em mim? Agora, a pressão, isso é interessante. Tem o segundo slide. Aqui, deixa eu ficar desse lado. A pressão não muda nosso caráter. Apenas identifica a sua verdadeira natureza. O que é caráter que nós aprendemos? É aquilo que pode ser moldável. Então, é isso que eu estou tentando explicar aqui. Aquilo que eu vejo em mim, não no outro. Aquilo que eu vejo em mim, que não está de acordo com a vontade de Deus, aquilo que eu vejo em mim, que está me trazendo sofrimento, eu tenho que ter a humildade de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, molda o meu caráter, transforma o meu caráter, assim eu não quero mais ficar. E eu sou testemunha de que Deus faz isso, porque eu tinha um temperamento explosivo, irmãs. Como diz lá fora, a gente não leva desaforo para casa, eu era assim. Minha mãe disse que me procurava na igreja quando era adolescente. Cadê a Cirlei? Uma hora está aqui, outra hora está lá, outra hora está lá embaixo. E minha mãe ficava louca comigo. Entende? Então, Deus foi, aos poucos, me moldando. É no tempo dele, até o ponto que, estou pronta? Não, tem muita coisa para mexer ainda. Mas eu permito que ele trabalhe na minha vida. Então, continuando aqui, o fleumático é o que suporta melhor a pressão, como eu disse lá atrás. Olha que interessante. Os sanguíneos, diante de pressão, eles correm desorientados em pressão errada, porque eles não dão conta. Eles não foram feitos para isso. E os melancólicos se despedaçam sob pressão. Ele desmonta. Nós vamos falar semana que vem sobre ele. Agora, os coléricos, junto com o fleumático, eles se erguem nas ocasiões de dificuldades. Olha que interessante isso. Olha como que Deus faz um diferente do outro. Então, eu vou repetir. O fleumático é o que mais suporta a pressão. O sanguíneo corre desorientado em qualquer direção. Ele foge de pressão. O melancólico se despedaça, ou seja, cai, vai chorar. Né? E os fleumáticos se erguem em ocasião que é colocada em dificuldade.
Então, em estudo da natureza humana, uma das surpresas comportamentais é a relação calma e eficiente do fleumático em tempo de crise. Você conhece pessoas que estão passando por dificuldade, está ali sendo amassado? Eu conheço, não é? Várias, Márcia. Aí ele olha assim, ele fala, meu Deus, eu estou passando por isso, mas o Senhor sabe de todas as coisas, eu estou aqui. Vocês conhecem gente assim? Aí a gente fala, gente, como é que ele consegue passar por essa situação? Se fosse eu, estaria descabelada. Sanguíneo. Se fosse o melancólico, estaria jogado no chão chorando. Olha que interessante isso. Agora, o fleumático não, ele está lá, né, passando pela luta, mas eu confio em Deus, ele levanta, ele vai, ele chora, ele pede oração, ele ora, ele confia, e ele vai. Então, que interessante isso, né? Que o Senhor continue falando conosco, né? Então, sua preocupação, olha que interessante isso, o fleumático, sua preocupação com os entes queridos, vamos dizer assim, com a família, durante sua preocupação com os entes queridos durante uma emergência é maior que seu amor pela segurança pessoal e proteção emocional, porque ele se preocupa tanto com a paz do outro que ele esquece dele. Ele quer ajudar o próximo, né? Abraão, o que ele fez quando a Ló se distanciou dele, que foi lá para as Campinas Verdes, que ele escolheu, que foi para Sodoma e Gomorra? Quando Abraão ficou sabendo que Ló estava em dificuldade, o que Abraão fez? Foi ajudar. Mandou os servos dele, acho que, se eu não me engano, 300. Não, vai lá, vai resgatar o meu sobrinho Ló, que enquanto eles não estiverem bem, o meu coração não vai sossegar. Esse é o fleumático. Agora, imagina se Abraão fosse sanguíneo. Ele é capaz de sair correndo, ele mesmo querer ir lá resgatar. Entende? Então, assim, os homens fleumáticos, em virtude dessa atitude de paz, isso é perigoso. Olha, eu vou repetir. Os homens fleumáticos, em virtude dessa atitude de paz, muitas vezes são dominados pelas esposas. Olha isso como é forte. E eu vou fazer uma pausinha aqui. O que acontece? Muitos homens são calmos, são fleumáticos. É no tempo dele. Não é no tempo do sanguíneo. Você já viu alguém abrir um fleumático abrir uma embalagem? Eu queria trazer o vídeo, mas não ficou bom. Você tem uma embalagem. Não dá? Então. O fleumático, ele vai pegar, ele vai tirar durex por durex. Imagina o sanguíneo olhando. Ele vai tirar durex por durex. Se bobear, ele vai tirar o papel, ele vai dobrar aquele papel e ele vai guardar para reutilizar. Esse é o fleumático. Imagina um sanguíneo olhando um fleumático tirar a embalagem. O que ele vai fazer? Rasga. Ele rasga. Agora, imagina uma mulher que é colérica ou sanguínea, casado com fleumático. Pensa. Por isso que nós estamos aqui, que eu falei para vocês, que o objetivo desse estudo é autoanálise. Porque você não vai ter paciência, você vai querer subir no pescoço do teu marido. Se bobear, você vai dizer para ele, como você é mole, você não anda, você não age, você não faz. Gente, não é que ele é mole, que ele não anda, que ele não faz, é o temperamento dele. Gente, vou contar uma coisa que meu marido vai ver essa gravação, eu estou perdida. Adivinha quem lá em casa fica esperando sempre, sentada no sofá, pronta para vir para o culto? Eu. Não é? Eu fico, Roberto, está na hora. Roberto, olha, eu já estou pronta. Irmãs, eu fico sentada esperando ele, mas não é para vir para a igreja só, é para tudo. Aí eu aprendi. Falei, peraí, ele é assim. Adianta eu ficar apressando? Não vai, não adianta, não vai. Então, o que a gente tem que fazer? Respeitar e aprender a conviver. Assim como ele vai ter que aprender a conviver com você. Por isso que é importante eu me conhecer. Entendeu? Para que eu não venha cobrar. Irmãs, quantos casamentos não estão acabando porque um não conhece o outro? Olha, eu posso falar isso porque eu cuido de mulheres. E assim,
Ele não tem paciência, ele não faz nada, ele é mole. Aí o que a mulher faz? Ela vai, toma todo o projeto, então ela faz, ela leva filho na escola, ela busca, ela paga a conta, ela faz supermercado, ela faz tudo, e ela está trazendo para cima dela um peso que não é dela. Tudo por quê? Porque ela não tem paciência no tempo do marido fazer. Ah, você é muito mole, eu vou e faço. Como é que esse homem se sente, gente? Quem é o sacerdote do lar? Quem que Deus determinou que é o sacerdote do lar? Não é o homem? E o que nós estamos vendo hoje? O contrário, não é? Aí fica a pergunta, isso que não era para falar isso aqui não, mas fica a pergunta, Deus está se agradando disso? Será que Deus se agrada de eu tomar a frente da minha casa e deixar o meu marido lá para trás? Pensa nisso. Olha lá, Sarai, esposa de Abrão, sugeriu que Abraão se deitasse com quem? Com Agar. Deixou, ela engravidou, Abraão aceitou. Aí o que ela fez? A hora que ela viu aquela criança, tudo, começou a despertar aqueles ciúmes, ela mandou o menino embora. Abraão amava demais aquele filho dele, era o único que ele tinha. Mas Abraão, por ser fleumático, não tinha forças para resistir à esposa. Vocês entenderam? Preciso explicar. Acho que não, né? É o que eu acabei de falar. Então, tem mulher que fica, vai, Deus não falou, mas já faz 20 e poucos anos. Ele não falou que ia dar um filho, Abraão? Ai, Abraão, não vai sair filho nenhum aqui, vai, dorme logo com a minha serva aqui, e a gente já tem um filho e já resolve esse problema de vez. Ele foi e fez. Aí depois que veio as consequências. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente se eu tenho um marido que tem um temperamento completamente diferente do meu. Tem que aprender a respeitar. Muitos fleumáticos, tem outro slides aqui. Ó, aqui. Muitos fleumáticos, a fim de manter paz dentro de casa, têm se deixado dominar pela sua esposa. Olha que triste isso, irmãos, irmãs. Por quê? Porque ele sabe que se ele for falar, ele vai arrumar confusão. Então, o que ele faz? Prefere ficar quieto, porque ele não é da paz. Prefere ficar quieto. Não é que eu falei lá na frente? Que ele prefere ver a família bem, em paz, do que arrumar confusão, porque o fleumático não é de arrumar confusão. Então, vamos prestar muita atenção nisso, que é muito sério. Então, tal situação... Não, isso aqui eu não vou ler, não. Então, o aspecto negativo do nosso temperamento... Que foi? Não, isso aqui eu não vou ler, não. Não, isso aqui eu não vou ler, não. 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 O aspecto negativo do nosso temperamento se transforma quando é Deus quem nos controla. É só, irmãs. É só isso que transforma o nosso temperamento. É só o Espírito Santo de Deus. Ele é o único que pode. Você pode passar por psiquiatra, tomar medicação. Amo os amigos psiquiatras, psicólogos, tenho meus amigos amados, amo, tudo isso é muito bom, muito. Deus deixou os profissionais para nos ajudarem, mas você precisa se olhar, parar e se olhar, se autoanalisar e dizer, opa, aqui tem problema, aqui tem perigo, aqui eu preciso fazer a minha parte, aqui é joelho no chão e pedir a direção de Deus. Senão, irmãs, nada do que nós estamos fazendo aqui vai valer. Nada, nada, nada. Então, precisamos entender que a nossa mente afeta o nosso comportamento e, portanto, ela precisa ser controlada pelo Espírito Santo. Irmão Fábio, você conseguiu aquele versículo? Romanos 8:5? Ah lá. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana, ou seja, o temperamento que a gente nasceu, vamos traduzir assim, têm a sua mente controlada pelo quê? Pela sua natureza humana, pelo temperamento que você nasceu. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito Santo. Ponto. Se o que eu falei até aqui não valeu nada, então pega só o que está escrito em Romanos 8:5. Ponto. Tá? Aí, observar as coisas do Espírito, que é o que a palavra está dizendo, resulta em vida e paz. Não somente a paz que Deus nos dá, mas a paz conosco mesmo, porque eu preciso ter paz comigo.
Aquilo que somos, olha agora que sério que é isso. Aquilo que somos, eu, Cirlei, sou, rege os meus pensamentos. E os meus pensamentos regem os meus atos, as minhas ações. E os meus atos regem o meu relacionamento com Deus. Então, o último slide. Nossos pensamentos, cabeça, aqui, mente, ações, aquilo que eu faço, e nosso relacionamento com Deus são afetados quando somos controlados pelo Espírito Santo. Em psicologia, a gente diz assim, ó, eu tenho uma crença limitante, essa crença me faz ter pensamentos, tudo aqui na mente, que para quem não fez campo de batalha de mente, vai fazer, porque você vai aprender isso lá, porque a gente vai ensinar isso lá. Pensamentos são regidos. Dos pensamentos vem para os sentimentos, que são as emoções, para quem não sabe, as emoções básicas, amor, ódio, nojo, angústia, tristeza. E esses sentimentos fazem o quê? Ação. Eu ajo, que vem para o meu corpo, que tem a reação fisiológica, dependendo de como está a minha crença e os meus pensamentos, o que vai acontecer com o meu corpo? Eu posso ter o quê? Taquicardia, dor de cabeça, dor de estômago, tremores. Aí você se pergunta, nossa, mas eu estou numa ansiedade que eu não me suporto. Vamos fazer o caminho inverso, então? A gente faz isso na terapia. Vamos fazer o caminho inverso. O que aconteceu? No que você estava pensando quando você teve esse desencadear de sintomas físicos? Ah, assim, 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 assim. Aí você começa a falar, você vai voltando, você chega na conclusão do quê? Que está tudo aqui, ó. Então, por isso que os nossos pensamentos, ações e nosso relacionamento com Deus são afetados quando somos controlados pelo Espírito Santo. Então, quando você aprende isso, você fala, meu Deus, eu tenho a chave na minha mão e eu não estou sabendo usar. Tá? Então, é interessante notar, já estou terminando, é interessante notar a comparação entre os resultados de uma vida cheia do Espírito Santo com uma vida cheia da palavra. Porque a pessoa que está perturbada mentalmente, quando ela está cheia do Espírito Santo e cheia da palavra, irmãs, é infalível. Mas ela tem o coração alegre, espírito de gratidão e atitude de submissão. Aí, para fechar, a última frase, obviamente, se vamos andar sob o controle do Espírito Santo, porque é se você quiser. Se vamos andar pelo controle do Espírito Santo, nós temos que conhecer a mente do Espírito. E isto não se obtém com visões, revelações e profecias, não. Estudando a palavra de Deus. Então, você quer se conhecer e conhecer a mente de Cristo, saber o que Cristo tem para você, é aqui, ó. É ler isso aqui. É estudar isso aqui. E quando o Espírito Santo falar com você, ó, não está indo para um bom caminho, Senhor, então o que eu tenho que fazer para melhorar? É aqui, irmãs. Aí aqui você vai ter uma vida feliz. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, falando da Tua palavra, falando aquilo que está no seu coração, que o Senhor possa usar a minha boca, que o Senhor possa usar a minha vida, que possa tocar ao coração das irmãs que estão aqui e daquelas que estão em casa. Senhor, que não seja eu, mas que seja a Tua palavra sendo ministrada. Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para passear, transformar, levantar, edificar todas as mulheres que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Quer dizer, esse mês não está bom? Eu estou adorando esse mês, gente, que coisa boa. Semana passada, nós falamos sobre o sanguíneo, né? A Andréia falou sobre o sanguíneo. Quem é sanguíneo? Gente, e eu estava assistindo, eu não pude estar aqui, eu estava ali fazendo lanche para o pessoal da EBF, né? E eu estava assistindo no celular e eu estava adorando, falando do sanguíneo. Olha, o sangue tudo, sanguíneo é tudo de bom. Eu estava adorando, olha, eu sou sanguínea, sanguínea, né?
Só que quando começou a falar dos defeitos, eu aqui, ó. Gente, eu sou isso também. Papai, mas não é que eu faço isso? Eu comecei a murchar, porque eu estava aqui, ó. Começou a falar os defeitos, eu comecei, ó. Meu pai de amor, sou eu. Mas coisa boa é o quê? Que Deus nos criou perfeitas. E até isso que a gente acha, né, que são os nossos defeitinhos, os nossos defeitos, eles nos aproximam de Deus, não é verdade? Porque toda vez que a gente tenta, que a gente quer nos conhecer, Deus vai nos mudando e nos transformando, e isso faz, os nossos defeitos fazem. Eu falo defeito, mas não é defeito, né? Um ajuste. Vamos dizer um ajuste, né? Esses nossos ajustes nos fazem nos aproximar de Deus, nos conectar mais com Deus, e isso é maravilhoso. Eu adorei me conhecer. Parecia que a Andréia, ela estava falando aqui, ó. Você estava falando só para mim, eu achei muito bacana. Como é bom nos conhecer e nos deixar ser transformadas e moldadas pelo Espírito Santo, porque esses nossos ajustes também podem ser geradores de bênção nas mãos do Senhor. Amém? Amém? Sabe por quê, minhas queridas? Porque Deus não erra. Deus erra? Deus não erra. E Deus não errou quando Ele te criou com esse temperamento, com essa personalidade. Ele não errou. Deus não errou. Porque nós somos criadas à imagem e semelhança desse Deus maravilhoso, desse Deus perfeito, desse Deus que não erra, esse Deus tremendo que faz todas as coisas grandes e tremendas e maravilhosas. Amém? Então, tentando consertar essas nossas falhinhas, nós conseguimos nos conectar mais e mais e mais com Ele, e somos moldadas através do Espírito Santo. Então, quer dizer o seguinte, quer dizer que as nossas falhas, elas também podem servir para a honra e glória do Senhor? Elas podem sim, desde que nós reconheçamos, né, e nos deixarmos ser transformadas pelo Senhor e pelo Espírito Santo. Amém? Você sabe que eu estava vendo ela falar sobre o sanguíneo, e eu falo assim, às vezes Deus vai criando a pessoa, eu acho que Deus cria a pessoa, e Ele fala assim, no meu caso, Ele vai, vou colocar um pouquinho mais de pimenta, vou colocar pimenta nessa aqui. O temperinho, que Deus usa um tempero dele. Eu vou falar pimenta, mas eu acho que quando Ele me formou, Ele falou, vou colocar um pouco de pimenta. Um pouquinho mais. Taca a pimenta. Entendeu? É bem assim, são temperinhos. Mas isso é uma bênção, porque Deus é maravilhoso, Ele não erra. Deus não erra. Hoje, nós vamos falar, até estava achando que a Cirlei ia entrar no meu assunto, eu já estava morrendo de medo. Eu falei, Cirlei vai falar o que eu vou falar, meu Deus. Cirlei não fala. Mas assim, é conexão mesmo, né? É conexão, né, Si? É conexão do Espírito mesmo. Hoje nós vamos falar sobre pensamentos prejudiciais que podem vir à nossa cabeça, pensamentos que vêm à nossa mente, e se algum pensamento ruim, como combatê-los, como que a gente pode vencer esses pensamentos. O pensamento é uma coisa louca, nossa mente é uma coisa louca. Quem fez campo de batalha? Gente, a nossa mente não é louca, a nossa mente ela é um labirinto, é uma coisa espetacular ao mesmo tempo. Só que nós temos essa tendência de trazer à nossa mente o que é ruim. Às vezes nós nos apegamos ao que é ruim. E não é isso que a palavra de Deus diz, né? Ele diz para a gente nos transformar a nossa mente. E nós precisamos transformar a nossa mente diariamente. Você vê, eu estava pensando assim, poxa, quando um filho sai de casa e o filho atrasa 1 hora para chegar, o primeiro pensamento que vem à sua mente é, ele encontrou um amigo
de infância, foram tomar um suco, ficaram conversando, é isso? Quando ele se atrasa, qual o pensamento? Uma coisa ruim. Ah, aconteceu alguma coisa, foi bandido, foi acidente. Por que a nossa mente ela é assim? Nossa mente já vem para o lado ruim. Vocês perceberam que quando alguém te elogia, vai falar assim para você: olha, Márcia, você está mais magra. Sabe o que você fala? Você fala assim: imagina, roupa preta. Não. Você está mais... Eu estou mais magra? Amém, minha amiga. Se alguém vai fazer um elogio para você, você vai dar uma desculpa, você não sabe receber. A nossa mente, ela é louca. Só que quando alguém fala alguma coisa ruim para você, você pega aquilo para você e fica aqui, ó, guardando. Você fica... Como a gente tem essa habilidade de pegar as coisas ruins, né, para nós, né? Quando fala dos nossos defeitos, parece que cresce. Mas quando fala de uma qualidade, por que a gente esquece? Olha a nossa mente, como ela é. Eu tenho uma amiga que ela recebeu uma crítica, ela é aqui da igreja, e ela recebeu uma crítica muito dura, muito pesada, muito pesada. Essa minha amiga, ela é linda, ela é cabelo bonito, parece uma seda, assim, uma boneca bonita, uma porcelana a pele dela, tem um olho azul, linda, linda. E essa pessoa de perto falou uma crítica, criticou ela, e uma crítica tão dolorosa, que você vê, mesmo ela com todas essas qualidades, ela pegou aquilo para ela, e ela deixou que aquilo entrasse no seu coração e na sua mente. E ela ficou, e aquilo já desencadeou, como se fosse um gatilho na mente dela. E ela entrou numa fase para baixo por causa de uma palavra. Você vê tantas palavras boas lançadas, mas a nossa cabeça ela pega aquilo que é ruim. Por que nós acreditamos naquilo que é ruim para nós? E nós não acreditamos naquilo que é bom, naquilo que Deus faz, nas promessas de Deus. Por quê? Por que isso? Queridas, a maioria das batalhas, eu acho, a Cirlei até começou a falar, ela é vencida onde? A maioria das nossas batalhas, ela é vencida aqui, ó, na nossa mente. Primeiro nós vencemos aqui, e depois nós conseguimos exteriorizar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para ter os pensamentos corretos. Por que o inimigo ele quer muito a sua mente? Por quê? Vocês já pararam para pensar por que o inimigo quer a sua mente? Eu fiquei estudando essa semana sobre isso, mas não quero falar sobre campo de batalha da mente. Sabe, nas batalhas antigamente, você sabe como venciam as batalhas? Cortando a cabeça. Cortando a cabeça. Davi, quando enfrentou Golias, ele cortou a cabeça. E as batalhas eram assim, aquelas gladiadores, eles cortavam a cabeça. Aquele é símbolo de vitória. Quando você possuía a cabeça, isso aqui, ó, era símbolo de vitória, você matou o seu inimigo, você venceu a batalha. Sabe por quê? Porque ninguém sobrevive sem cabeça. Você consegue sobreviver sem o braço, sim ou não? É difícil, mas você consegue. Você consegue sobreviver sem perna, sim ou não? Você consegue sobreviver, tem gente que só um toco, vocês já viram aquelas pessoas, né? Que consegue sobreviver só com um toquinho, sem braço, sem perna. Você consegue, mas você consegue sobreviver sem cabeça? O inimigo quer a sua cabeça, ele quer a sua mente, porque na mente está concentrada, na nossa cabeça, ela está concentrada os maiores dos nossos sentidos, que é o ver, o ouvir, a boca, aqui, ó. E o inimigo quer isso, e quando ele consegue a sua cabeça, a sua mente, ele consegue te aprisionar. Ele consegue te aprisionar, porque aí ele vai conseguir distorcer o que você vê,
o que você ouve e, naturalmente, aquilo que sai da sua boca, ele vai conseguir distorcer. Ele quer a sua cabeça, porque se ele tiver a sua cabeça, ele consegue te dominar. Amém? Amém? A Bíblia diz, quem é o cabeça da igreja? Quem é? Cristo é o cabeça da igreja. Por isso que as pessoas que andam sem Cristo, elas andam sem rumo. As pessoas que andam sem Cristo, elas andam sem rumo, porque Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Você entendeu por que o inimigo quer a sua cabeça? Para ele é um sinal de vitória. Só que quem é a nossa cabeça? Cristo. Cristo é a nossa cabeça. Amém? E ele vai tentar, muitas vezes, lançar pensamentos destrutivos para afetar a nossa identidade em Cristo. Irmãs, e quais seriam esses pensamentos? Eu vou falar só sobre alguns, porque não dá tempo de falar sobre muitos. Mas alguns pensamentos destrutivos que o inimigo vai vir contra você. Então, essa parte que nós vamos falar agora. Então, você é o que Deus disse que você é. Está aqui? Cadê? Você é o que Deus diz que você é. Repete aqui. Eu sou o quê? O que Deus disse que você é, que eu sou. O inimigo vai tentar te intimidar. O inimigo, ele vai tentar te intimidar. Vai na sua mente, vai tentar te intimidar. Vamos abrir aí em Samuel, 1 Samuel 17, 23 a 30. Eu não vou ler tudo, mas eu vou parafrasear algumas partes aqui. 17, 23 a 30. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. Diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi, disse aos homens que estavam consigo, dizendo, o que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu que afronta o exército do Deus vivo? E o povo repetiu as mesmas coisas, as mesmas palavras, dizendo, assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se em ira contra Davi e disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Eu bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Amadas, o inimigo, ele vai vir sobre os seus pensamentos, zombar de você, tentar te intimidar, subestimar a sua força e a sua inteligência. O inimigo vai vir contra você com afrontas. Alguém já passou por alguma afronta? Alguém já passou por afrontas? Onde o inimigo veio tentando te intimidar? Olha, já falaram para mim, quem você pensa que você é? Quem você pensa que você é? Quem você pensa que você é? Você não está no padrão. Você não está no padrão das pregadoras. Você não está no padrão de quem fala. E isso não foi diferente, amadas, com Davi. Quando Davi foi enfrentar, ele foi impetuoso, não foi? Ele foi impetuoso. Mas o irmão falou assim, quem é que você pensa que você é? Quem é que você pensa que você é? Você não precisa copiar outra pessoa.
Você não precisa ter a esperteza de outra pessoa para que Deus te use. Você não precisa ser igual a outra pessoa para que Deus te use. Amadas, não deixe entrar no teu pensamento coisas que te diminuam, coisas que te coloquem para baixo. Combata o pensamento de parecer menor que os outros. Por quê? Sabe por quê? Porque Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, na hora que Ele quer e da maneira que Ele quer. Amém? Quem escolhe é o Senhor. Quem escolhe é o Senhor. Quem escolhe os seus guerreiros é o Senhor. E se Ele escolhe, amada, eu vou te dizer uma coisa. Se Ele escolhe, Ele mesmo te capacita. Amém? Podem dizer para você, você não está no padrão, você não se veste de acordo, você não está no... E daí? Você acha que isso é importante para o Senhor? Você não pode deixar isso entrar na sua mente. Pensamento prejudicial. Não deixe isso entrar na sua mente. Rebata isso. Eu sou. Sabe o que eu sou? Eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu sou quem o Senhor quer que eu seja. É Ele que escolhe os seus guerreiros. Amém? É o Senhor que escolhe os seus guerreiros. E é Ele quem capacita. Amém? Se Ele te escolheu, Ele te capacitará. Tá? Você pode permitir ou não que essa afronta entre no seu coração. Davi não permitiu. E hoje nós vamos ser mulheres que também não vamos permitir que essas afrontas entrem no nosso coração e definam quem você é. Quem você é, Deus já determinou. Amém? Às vezes você vê um inimigo na tua frente e você pode pensar, olha, é grande demais para mim. É muito para mim. Talvez eu não consiga. Pode ser, porque ele seja grande demais para você enfrentar. Só que não é grande demais para o Deus que você serve. Glória a Deus. O meu Deus é grande, tudo o que Ele faz é grande, Ele é forte, Ele é poderoso. E é Ele quem vai por mim, Ele vai à minha frente. Então, para combate esse pensamento das pessoas deixarem, as pessoas te diminuírem. Você não é menor que ninguém. O diabo quer que você pense o seguinte, que o que você faz é mais importante daquilo que você é. Você é filha de Deus. Você é filha amada de Deus, protegida por Ele. Amém? Deus tem coisas a realizar através da sua vida. Não deixe ninguém dizer o contrário. Rebata com a palavra de Deus. Quando o gigante vier contra você, ou vier algum gigante contra você, e você se sentir pequeno, você diga a ele, eu sou pequena mesmo, mas você não conhece o tamanho do meu Pai. Você não conhece o tamanho do Deus que me cerca, do tamanho do Deus que é por mim. Quando vier alguma coisa contra ti, para te diminuir, você vem com essa afirmação. Você não conhece o tamanho do meu Deus e do Deus que eu sirvo. Você já imaginou se Davi tivesse pego para ele o que o irmão dele diz? Quem você pensa que você é, garoto? Sai daqui. Volta lá para suas poucas ovelhas. O gigante não estaria morto. Mas Davi, na sua impulsividade, até de um temperamento, né? Não é? Ele foi impulsivo no seu temperamento e corajoso. Porque, às vezes, até os defeitos do nosso temperamento, Deus usa. Se ele não fosse impulsivo, quem iria enfrentar o gigante se todos correram? Olha Deus usando a nossa falhinha no nosso temperamento, para ser impulsivo e corajoso. Davi não deixou que aqueles pensamentos entrassem no seu coração. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus que nós temos aqui Davis, nós temos Davis. Nós temos aqui mulheres guerreiras, e nós não vamos deixar pensamento de inferioridade
entrar no nosso coração e nem na nossa. Pense diferente, haja diferente, diga: eu tenho um Pai que é por mim, eu tenho um Pai que é poderoso. Eu sou pequena, mas Ele é grande, e Ele é quem vence as minhas batalhas por mim. Glória a Deus por isso. E você pode declarar ainda em Filipenses 4:13. Você pode colocar aqui na tela, por favor? Filipenses 4:13. Eu queria que você declarasse. Leia, todo mundo. Posso. Aqui está, posso todas as coisas, mas está bem. Tudo posso naquele que me. Filipenses 4:13. Quando o inimigo vier contra você, minha amada, quando ele vier zombando de você, você não é nada. Você diga: tudo posso no Senhor Deus que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho um Pai que é por mim, eu tenho um Pai que vai à minha frente, eu tenho um Pai que peleja por mim. Tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Amém? Vamos focando, então, na verdade da palavra de Deus e vencendo a intimidação do inimigo. Deus nos chamou para sermos mais que vencedoras em Cristo Jesus, Romanos 8:37. Porque aquele que te chama, Ele também te Aquele que te chama, Ele também te capacita. Às vezes tem tantas batalhas que a gente enfrenta, né, irmãs? Tem ou não? Tem batalhas que a gente sente e você fala: meu Deus, o que vai ser? O que vai ser agora? Aí vem aquele pensamento, né? Meu Deus, eu não sou nada, mas eu sou tão pequena. Como eu vou vencer isso? Como eu vou vencer essa batalha? Aí você traz a sua mente, você traz os seus pensamentos. Tudo posso, tudo posso, tudo posso, tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Foque no poder de Deus e não na sua própria força. Foque no poder de Deus, não na sua força. Porque o inimigo vai te intimidar também, colocando dúvidas na sua mente, colocando dúvidas e medo. Ele vai colocar dúvidas e medo no teu coração. Em Josué, vamos abrir aí, Josué 6, 1 a 21. Josué 6, 1 a 21. Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodearei 7 cidades. Rodearei a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a trombeta. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifres de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grito. E o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente a si. Foque no poder de Deus e não na sua própria força. Deus diz a Josué que entregaria Jericó nas suas mãos. Agora eu penso comigo, se nessa história, e se Josué pensasse assim? Se Josué pensasse: puxa, e se? E se eu circular? E se a muralha não cair? E se não acontecer nada? Olha a dúvida. Olha, e se Josué pensasse, se entrasse, obrigada, sim. E se entrasse no coração de Josué essa dúvida, esse medo? Mas e se não der certo? Meu Deus, eu vou tocar a trombeta, mas e se, meu Deus, e se não der certo? Olha o pensamento de dúvida e de medo.
Eu vou dizer uma coisa para vocês, amada. No momento mais desafiador, no momento mais precioso, mas o mais desafiador, quando a tua vitória estiver isso aqui, ó, o inimigo vai vir com afronta para cima de você. Quando você estiver isso, ele vai vir com afronta para cima de você. Você pode ter medo, sim. Você pode ter dúvida, sim. Mas você vai obedecer. Diga, eu vou obedecer. Diga mais alto. Eu vou obedecer. Obedeça e marche. Marche com medo, porque às vezes, gente, a gente tem que marchar com medo. Mesmo com dúvida, a gente tem que marchar. Não tem outra saída, nós vamos marchar e vamos marchar porque nós vamos obedecer. Josué obedeceu e marchou. Um dia, acho que eu já contei isso aqui, que a gente estava numa situação tão difícil. E o Senhor nos deu essa palavra naquela semana. E a gente parecia louco, mas as coisas de Deus, elas são loucas, são ou não? As coisas de Deus, elas são loucas. E Deus nos deu essa palavra. E diga, de Josué para marchar. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer? Que a gente marche? E nós vamos marchar onde? E eu falei assim para o Hamilton, peguei a Lorena, Mateus, juntamos ali na sala e falamos assim, nós vamos marchar. Aí todo mundo. Não, nós vamos marchar aqui, ao redor dessa quadra. Mas o Senhor mandou. Parece ridículo. Nós vamos marchar e nós vamos obedecer. Naquele dia, naquela semana, parecia doido, gente, uma coisa louca. Eu, Lorena, Mateus e Hamilton. Primeiro dia, andamos a quadra e orando e marchando em volta da quadra. Segundo dia, orando, como Josué fez. Eu não discuti e eu não falei, eu não creio. Eu falei, vamos obedecer e vamos marchar. Foi o direcionamento que Deus deu para nós naquele dia, naquela semana. Era uma situação difícil, era uma muralha tão grande, precisava cair. E Deus nos direcionou dessa forma. E nós marchamos 1 dia, 2 dias, 3 dias, e orando, e orando. E estava chegando perto do sétimo dia. E eu falei, e o medo? Porque não vem? Peraí, eu sou? Eu creio, eu obedeci, mas e aquela? Vamos obedecer, vamos fazer. E ficava aquela coisa, mas e se? Olha o pensamento. E se? Mas, meu Deus, não tem problema. Hoje é o 7º dia, vamos marchar. Vamos marchar. Marchamos o 7º dia em volta da quadra. Chegamos em casa, nós não gritamos, nem trombeta tinha. Amém? Mas a gente ajoelhou. Nós nos ajoelhamos na sala e nós oramos. E nós falamos, Senhor, nós estamos entregando como prova de obediência ao Senhor o que o Senhor nos ordenou a fazer. Veio o pensamento de derrota? Lógico. Vem o pensamento de medo? Com certeza esse sentimento de medo, fracasso. Mas nós obedecemos e seguimos. Nós seguimos e nós ajoelhamos e oramos. Para a honra, glória e louvor desse Deus maravilhoso que nós servimos. Passaram-se 2 dias. 2 dias. 2 dias. O telefone toca. E com aquele telefonema, nós resolvemos todo, não foi um, não foi meio, foi todo o nosso problema. Glória a Deus! Porque nós marchamos e nós obedecemos, nós cremos num Deus que pode. Amém? E quando vier pensamento, continua. Eu tenho medo, mas eu sigo, eu vou marchar. Porque eu vou obedecer o que o Senhor está me pedindo. Pode vir pensamento, amada. Ai, mas e se eu não for curada? E se a resposta não vier? Mais forte ainda.
Mais forte ainda. Marche mais forte ainda. Amém? Porque nós temos que obedecer e esperar. E Ele vai fazer. E quando a gente coloca na mão dele, aí pronto, aí está feito. É com Ele, não é mais conosco. Amém? Eu lembro quando um amigo nosso estava internado no hospital, um amigo muito querido, muito querido. E por várias vezes, ele ficou 47 dias no hospital, entubou, desentubou, quase morreu. Todo dia a gente ia no hospital, eu ia com a minha nora, era o pai dela. E todo dia a gente ia no hospital, sabe que o médico, ele disse assim, de hoje ele não passa. A gente ia todo dia, eu falei, meu Deus, ele falava isso, de hoje ele não passa. Quando a gente descia, eu falava assim, ele só tem a medicina. Esse médico só tem a carteirinha de médico. Mas nós, eu falava, nós, Sara, nós temos um Deus que pode tudo, que pode todas as coisas. E mesmo com medo de perdê-lo, Deus muda aquilo que ninguém pode mudar. Deus faz aquilo que ninguém pode fazer. Situações impossíveis, Deus pode operar. Amém? Marche com medo, marche com dúvida, marche. O que você não pode fazer é parar. Dá medo, sim, vai com medo. Declare, o Senhor é que vai por mim. É o Senhor que vai à minha frente. Esses pensamentos, eles vão vir, mas nós estamos aqui com a palavra do Senhor e declarando, o Senhor é comigo, o Senhor vai à minha frente. Amadas, combata o pensamento de medo, o pensamento de dúvida com o pensamento de vitória e com a palavra do Senhor. Ande por fé e não por vista. Ande por fé e não por aquilo que você vê. Porque a fé, para ser manifestada, ela não precisa de circunstâncias favoráveis. Muito pelo contrário. É nas circunstâncias adversas. É no meio de uma muralha. É no meio de uma batalha. É no meio é quando aparece uma coisa impossível. É quando você tem medo que a fé se manifesta. São nas adversidades. É o terreno onde a fé vai se manifestar. É quando tudo está afundando que a fé vai se manifestar. Amém? Vocês conseguem entender isso? É quando é o impossível. É o impossível. Glória a Deus, né? Glória a Deus por isso. Porque aquilo que eu sinto não pode ser aquilo que eu creio. A gente não pode andar... O nosso problema, o maior problema nosso é andar pelos sentimentos. Eu estou depressiva, e você andar por isso. Você está, mas você não é. Eu estou com medo. Você está com medo, mas você não é uma medrosa. Amém? Você está triste, mas você não é uma pessoa depressiva. Você não é. Não foi isso que Deus criou para você. Não é isso que Deus quer para a sua vida. Você não é. Você apenas está. É uma passagem. Amém? O problema é que muitas pessoas andam pelo que sentem. E os nossos sentimentos, eles são enganosos. Eles nos enganam. São ou não? Ou estou falando bobeira? Nossos sentimentos nos enganam. Por isso que nós temos que andar pelo que nós cremos. Salmo 125:1. Você vai declarar, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas. Romanos 8:37, eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. O Senhor me formou no ventre da minha mãe, Ele conhece todos os meus dias. Salmo 139. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Isaías 40:31.
Eu confio no Senhor, então eu vou correr, mas eu não vou me cansar. Eu vou andar, eu não vou me fatigar, porque eu confio no Senhor. Amém? Os planos que Ele tem a meu respeito são planos de nos fazer prosperar. Jeremias 29:11. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim põe a tua mão. Aleluia. Salmo 139. Salmo 139:5. Ande pelo que crê, ande pela fé. Eu posso sentir, mas eu não vou ficar nesse sentimento. Eu não sou triste, eu estou. Eu não sou cansada, eu apenas estou. Declare a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus. E escolha o quê? Ser transformada por Deus. Não é uma escolha, minhas irmãs, é uma escolha. Escolher ser transformada por Deus. Uma vez que você consegue identificar esses pensamentos, mude. Irmãs, mude sua atitude. Mude sua mente, mude sua atitude com relação a esses sentimentos. A gente dá vontade, se eu puder pegar, sanguínea. Dá vontade de pegar a pessoa, levanta, vai minha filha. Vamos embora, não para não. Já chega, acabou. Vamos enfrentar, nós vamos enfrentar. Amém? O inimigo vai colocar pessoas amargas no seu caminho? Com certeza. Mas para fazer você parar, às vezes para fazer você se distrair. Quando aparecer uma pessoa amarga, você é só distração, viu? Identifique então quando Satanás quer te paralisar. Sabe, tem coisas, minha querida, que a gente não pode mudar. Tem coisas que a gente não pode mudar. Por exemplo, minhas características, o que eu herdei. Eu não posso mudar que eu sou japa. Eu sou japa, sabia que eu sou japa? Meu pai é japa, minha mãe é baiana, mas eu tenho sangue japa, minhas irmãs são tudo japinha também, né? Nós temos o sangue japa e no meu DNA tem japa. E isso eu não posso mudar. Mas existem coisas que pode ser moldada no meu dia a dia. Andando com o Senhor, Ele pode nos moldar dia a dia. A nossa identidade, ela pode ser moldada dia a dia. Como? Caminhando com o Senhor. Eu posso sim transformar minhas atitudes e ter reações diferentes. Posso ou não? Eu posso. Então, que atitudes? Nossa, gente, calor aqui. A gente pode se relacionar com Deus e conhecê-lo mais, tendo experiências com o Espírito Santo. Sabe, irmãs, a nossa carne, ela luta. Quando você quiser ter experiência com o Espírito Santo e você começar a buscar, a nossa carne grita. Já viu a carne gritar? A nossa carne, ela grita, porque ela não quer. Ela não quer que você tenha essas experiências com o Espírito Santo. A nossa carne se opõe ao Espírito. É uma briga e é uma luta. Sabe, irmãs? Só que nossas atitudes transformadas, elas não são dadas pela carne. Presta atenção nisso que eu estou falando. Isso aqui é da parte de Deus que eu estou falando para vocês. Principalmente essa parte. Atitudes transformadas, elas não são dadas pela carne. Elas são dadas pelo Espírito. Viu? Então, queridas, não dá para mudar fazendo as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Está com essa cara por quê? Não dá. Você está fazendo as mesmas coisas todo dia e você quer resultado diferente? Eu sinto te dizer que você não vai alcançar. Você não vai alcançar fazendo as mesmas coisas. Está na hora de mudar. Mude de atitude, minha irmã. E eu quero te dar uma coisa assim, um direcionamento da parte de Deus mesmo, que Deus me deu esses dias.
que eu achei tão poderoso, mas tão poderoso. Eu tenho experimentado esse relacionamento com o Espírito Santo. E tem sido uma chave virou na minha vida. Irmãs, vocês já experimentaram, vocês já ouviram falar de jejum, certo? Quem já fez jejum? E o jejum, a gente sempre ouve desde pequena assim, o jejum quebra o jugo, isso aqui só vai sair com jejum, isso aqui só vai ser derrotado com jejum. Mas, irmãs, eu estou lendo um livro de um escritor norte-americano, eu ainda estou na metade, mas eu achei tão poderoso, que fala sobre o jejum. Irmãs, o jejum é tão poderoso. Sabe o que a gente pensa? A gente pensa assim, quando a gente vai fazer um jejum, ai, eu vou morrer, porque eu não vou comer, então eu vou passar mal, então já pensa, eu vou desmaiar, eu passo mal, eu fico fraca, eu fico tonta, eu não consigo. Sabe por quê, irmãs? Quando você consegue, vai ser tão gostoso falar, porque quando você consegue fazer um jejum, você está alimentando o Espírito. E Deus só consegue falar conosco no Espírito. O Espírito fica forte quando você jejua. Quando você come, você alimenta a sua carne. Mas quando você jejua, amada, escuta isso, você alimenta o seu espírito. Sabe o que acontece quando você jejua? O inferno treme. Ele tem medo, o diabo tem medo de jejum. Amada, o diabo tem medo de jejum. Porque quando você jejua, você consegue uma comunicação. Você consegue essa conexão com Deus. Não é demais? Não é demais? Até me perdi aqui já. Você sabe quando você, até fisicamente, eu pesquisei, fisicamente, quando você jejua, o nosso corpo foi preparado, acredite se quiser, o nosso corpo foi criado para o jejum. É verdade, porque quando você jejua, o seu corpo se força a renovar celularmente. Ele renova as suas células. Quando você jejua, abre a sua mente, a sua circulação fica melhor. Os seus olhos espirituais se abrem, isso espiritualmente. Fisicamente, as suas células, elas se renovam. Você sabia disso? Você sabia disso? E o jejum faz isso conosco. Gente, é tão maravilhoso você saber disso. E Deus falar, você precisa dessa atitude. Tomar atitudes diferentes para quem nunca fez. Você nunca fez o jejum? Faça hoje. Experimente essa conexão com Deus. Se relacione com Deus. Se relacione com o Espírito Santo. A nossa carne vai gritar. Estou passando mal, vou desmaiar. Mas se você conseguir vencer e alimentar o Espírito Santo, e alimentar o seu espírito com o jejum, você tem essa comunicação com Deus. Com Deus. E vai ser tremendo, tremendo. Por isso que a nossa carne, ela se opõe ao jejum, viu? É por isso que a gente tem tanta luta quando você quer fazer um jejum. Atitudes transformadas, elas só são dadas pelo Espírito. Viu? Queridas, não, 8 minutos. Não dá para mudar fazendo as mesmas coisas, então mude. Não está dando certo, mude. Mude de atitude, mude de postura. Eu quero que a gente saia daqui entendendo que as nossas atitudes podem ser transformadas pelo mover do Espírito Santo. Eu quero que você entenda isso. Amém? Ai, gente, como é bom, né? Quando você, essa parte que eu esqueci, quando você jejua, você esvazia a carne. E quem domina é o Espírito.
viu? E não a carne. Vamos tentar essa atitude, essa postura nova, transformadora, que Deus está te dando hoje para você. Se alimente, queridos, daquilo que te edifica. O que você está assistindo todos os dias? O que vocês assistem todos os dias, minhas queridas? O que vocês assistem? O que vocês estão se alimentando? É de desgraça, é de essas besteiras da internet, não te levam a lugar nenhum, não edifica, não te faz crescer. Você fica, eu vou fazer 15 minutos, eu vou olhar aqui, meu celular, 15 minutos. 3 horas depois, roupa não lavou, comida não fez, criança está tudo largada, nem banho tomou, cabelo está descabelada. Vou ficar 15 minutos no celular, fica 3 horas. Que atitudes! Amada, hoje é dia de mudança de atitude. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pega isso para você. Para finalizar, nós estamos já terminando. Em Atos 28, de 1 a 9. Atos 28, de 1 a 9, Paulo, ele vai para a ilha de Malta, né? E Paulo, quando ele chega na ilha, ele é picado, ele vai alimentar uma fogueira, né? E ele é picado por uma cobra, né? O que eu quero dizer para você, nessa história de Paulo, que as pessoas julgam, né, Paulo. Versículo 3, Atos 28, versículo 3, diz assim: tendo Paulo ajuntado e atirado fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se a sua mão. Os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele e disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não deixou viver. Olha aí de novo a acusação. Olha aí de novo, gente julgando Paulo, que ele, achando que ele era, achando. Só que tem uma coisa, Paulo foi realmente picado por uma víbora. Eu peguei até isso aqui só para paninho aqui. Não é uma víbora. E aí, Paulo é picado por uma víbora. A víbora se prende ao braço dele. Só que existem pessoas que encontram essas víboras no meio do caminho, mas ao invés delas se livrarem das víboras, das cobras, elas andam com a cobra que é mordida e pendurada no braço, para cima e para baixo. Ó a cobra de estimação. Ei, vai para lá a cobra. O que eu quero dizer para vocês, minha querida? Sabe o quê? Cobras, elas vão aparecer na nossa vida, vão aparecer pessoas que vão te deixar para baixo, vão. Acusação, julgamento, vão aparecer medo. Você vai escolher ilhas vão aparecer, porque a ilha também não estava no caminho de Paulo. Mas vão aparecer ilhas, são passagem. Cobras, quem nunca foi picado por uma cobra? Não estou falando cobra animal, não. Cobra, já teve cobra aí? Cobra de perto, cobra da família. Vai aparecer cobra, você vai escolher caminhar com ela, pendurada no seu braço, ou então soltar e seguir. Eu vou embora, eu vou. Você quer ficar pendurada com a cobra? Quer ficar pendurada com a cobra? Chuta e segue. Segue. Porque Deus tem um plano para você. Ele quer fazer mais. Quer caminhar, quer que você cresça. Chuta, deixa a cobra para lá, ó. Cobra, a gente, ó, deixa pelo caminho. E nós, seguindo, nós continuamos seguindo. Pessoas vão aparecer para te desestimular, para falar palavras contrárias, para te deixar para baixo. Mas você escolha seguir em frente.
Escolha seguir em frente. Porque, amadas, você está vendo aquilo? Eu coloquei aquilo ali para demonstrar. No meio do caminho, você vai encontrar um monte de coisa que vão tentar te pesar. Ó, a mochila da Lore. Aqui, ó. Olha. E você vai tentar, você vai escolher andar com esse peso todos os dias. Caminhar com isso. Porque vão vir palavras, vão vir deboches, vão debochar de você, vão zombar de você, vai ter medo? Vai, ó. Vai ter dúvida? Vai. Vai ter momentos tristes? Vai. Só que hoje, o que eu quero? Que você escolha. Ó, soltar. Tirar. Largar. E continuar. Continuar. Caminhando para um propósito poderoso que Deus tem para você. A tua história Deus já escreveu, minha amada. Uma vez eu assisti um filme. E no filme o menininho perguntava para o idoso: o que é mais importante? O caminho ou o final? Eu estou perguntando para vocês. O que é mais importante? O caminho ou o final? Para nós, que nós somos cristãs, o final nós já conhecemos. Nós já sabemos. O caminho é importante. O caminho é importante porque no caminho, mesmo tendo todas essas lutas, nós aprendemos. No caminho, nós aprendemos. Mas no nosso caminho, minhas irmãs, o mais importante é a companhia. Glória a Deus. E se nós tivermos durante o nosso caminho a companhia de Jesus, não tem para ninguém. Ele nos sustenta, Ele nos ajuda, Ele nos levanta, Ele nos faz termos atitudes transformadas, transformadoras. Ele nos ajuda a caminhar, Ele nos põe de pé. Então, hoje, minhas irmãs, o que eu quero é que você largue tudo, fica de pé. Eu quero que você largue todos esses seus pesos, tudo isso que o inimigo veio sobre você, para tentar mudar, para tentar te colocar para baixo. E eu quero que você caminhe com o Senhor e deixe o Senhor te moldar a sua vida, moldar a sua identidade. Nós somos filhas, somos amadas, somos queridas. E Deus tem tantas coisas para realizar através de nós. Caminhe com Ele, amada, caminhe com Ele. E que hoje o Espírito Santo coloque no teu coração o desejo de ser transformada por Ele. Enxergar quem nós somos em Cristo Jesus. Amém? No caminhar nós conhecemos. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós colocamos nas Tuas mãos, Senhor, essas irmãs que estão aqui. Senhor, cada um com a sua dificuldade ou a sua luta, Senhor. Mas, Senhor, nós sabemos que o inimigo ele vem para tentar nos colocar no chão, para tentar nos colocar para baixo. Mas o Senhor é Deus. O Senhor é Deus poderoso. É o Senhor que caminha conosco. É o Senhor quem nos ajuda a vencer pensamentos, esses pensamentos ruins. É o Senhor que tira o medo. É o Senhor que tira a dúvida. É o Senhor que põe as afrontas embaixo do nosso pé. É o Senhor que nos ajuda a crescer. E o Senhor que está conosco todos os dias. Que quer um relacionamento conosco
especial e único. Oh Deus, pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus, visite cada coração. Senhor, que as mulheres aqui hoje possam sentir o Teu Espírito Santo falando com elas, transformando, mudando, que elas possam tomar atitudes a partir de hoje transformadoras, que elas se deixem ser transformadas pelo Teu Espírito Santo. Senhor, fala conosco nesse momento, Senhor, e nos ajuda naquilo que nós não entendemos, naquilo que acontece conosco, que nós não vemos saída. Sê conosco, vai à nossa frente, derruba as muralhas, derrote os gigantes, derrota a depressão, derrota a ansiedade, a síndrome do pânico. Derrota, Senhor, agora, hoje, em nome de Jesus, esses pensamentos prejudiciais, esses sentimentos de impotência, de inferioridade. Senhor, fortalece, Senhor, hoje, muda, Senhor, trabalha na nossa identidade, que tenhamos essa nossa identidade firmadas no Senhor, que é a nossa força, a nossa alegria, é a nossa rocha e a nossa fortaleza. Nós oramos, tomamos posse disso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.